bênção decorrentes da obediência. 7:12, Deuteronômio. Será, pois, que se, ouvindo este juízo, os guardardes e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as tuas crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhum das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Digam graças a Deus. Amém, amados? Amados, a palavra do Senhor é maravilhosa e ela nos ensina. E ninguém há entre nós que tenhamos capacidade, mas é Ele que nos capacita. Não há nenhum de nós que tenhamos sabedoria total, sempre incompleta. Porém, aquele que quer sabedoria, peça a Ele sabedoria dos céus, porque Ele assim vai entregar para você. Graças a Deus, gente. E quando há demonstrações, quando há, ou seja, o puxão de orelha, quando há um concerto, ou seja, na igreja, uma palavra mais forte, as pessoas às vezes se chocam um pouco, mas é assim. A palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é o nosso remédio. Jesus Cristo é o nosso remédio. Então, para que nós venhamos obter prosperidade, bênçãos na nossa vida, temos que estar sadio na vida espiritual, ou seja, sem doenças, ou seja, sem pecados. Temos que obedecer ao Senhor, como está escrito a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus para nós é uma vitamina, um remédio para nos fortalecer, para enfrentarmos esse mundo cruel. Olha que palavra abençoada. Bênçãos decorrentes da obediência. Graças a Deus. E qual o remédio? É Jesus Cristo. E muitas das vezes o remédio, conforme a hora, conforme a necessidade, você vai tomar um remédio. E tem remédio que é docinho, tem gosto de morango, quando é criança, né? Depois tem uns remédios mais ruins. Tem remédio amargo para burro, ou seja, muito amargo, muito ruim de se beber, é ou não é? É? Tem remédio que é horrível. Mas você toma por quê? Vai vir a sua cura, vai vir o seu fortalecimento. Vai passar aquela angústia, aquela coisa do estômago, um boldo do Chile, alguma coisa amarga. E a palavra é para curar a nossa alma. A palavra é para curar, é para fortalecer,
é para nos alimentar. Graças a Deus. E são muitas as pessoas, queridos, que vêm na igreja, estão dentro da igreja há muito tempo, às vezes, obreiro, pastor, membros, e querem ser abençoados, só que não querem o quê? Obedecer. A obedecer, gente, tem que haver na nossa vida muita renúncia. Renunciar, muitas das vezes, aquilo que aos nossos olhos parece certo, mas aos olhos de Deus não. E isso, como em Gálatas diz, que tudo aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Então nós precisamos sempre estar o quê? Na obediência do Pai Todo-Poderoso, para que possamos, quem quer receber bênção na sua vida, sempre obedece a Deus, obedeça ao Senhor. Olha aí, guardarás e cumprirás o juízo. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida. Você está entendendo, gente? O que significa? Quando a pessoa ela é desobediente, quando ela desobedece a Deus, quando ela aborrece a Deus, ela está quebrando o quê? É a Bíblia, está aqui escrito. Quebrando o quê? Hein, gente? Uma aliança. Uma aliança. E nós não podemos quebrar a aliança. Por que é que muitos casamentos acabam? Pela quebra da aliança, pela quebra do juramento feito, pela quebra da confiança, da fidelidade. Então, por isso, muitos casamentos, que casamento? União. E o que significa a união desse casamento? O que sela, o que mostra que eu sou casado com a pastora? Hein? Aliança, estão compreendendo? Então eu tenho uma aliança com ela, eu tenho uma comunhão com ela. E para que eu tenha uma boa convivência com a minha esposa, e ela assim comigo, a nossa convivência seja abençoada, nós temos que renunciar muitas das coisas, ela renunciar, para não desagradar a mim, e nem eu a ela, para que não se quebre a aliança, para que não se quebre o compromisso, para que não se quebre a fidelidade. Graças a Deus, gente. Então nós como cristãos, nós como filhos de Deus, devemos de obedecer a Deus, porque nele está tudo o que nós necessitamos. Nele está tudo o que nós precisamos. E quando obedecemos a Deus, então essa aliança é mantida. Diga graças a Deus. Quem quer ter aliança com Deus, faça assim, ó: eu quero ter aliança com Deus. Então obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus. O que você é dentro da igreja, seja lá fora, aonde você estiver, você nunca pode se esquecer que você tem uma aliança com Deus. Você nunca pode se esquecer que o seu compromisso é com Deus, até que Jesus Cristo venha chamar os seus escolhidos. Digam graças a Deus. E quando você tem a aliança com Ele, a misericórdia dEle, o perdão dEle, porque nós somos falhos, errantes, erramos, pecamos, porém essa aliança traz a misericórdia, e pela misericórdia dEle nós não somos consumidos. Amém, gente? Pela misericórdia dEle, Ele mantém a aliança, que nós é que mantemos. Ele dá o livre-arbítrio. Aquele que não quer obedecer, não precisa obedecer. Aquele que quer quebrar a aliança, pode seguir sua vida. Porém, aquele que quer ter um compromisso com Deus, aquele que quer manter a aliança com Deus,
deve então renunciar à sua vontade própria. Graças a Deus. E falando assim parece fácil. Não. Por isso Jesus fala da perseverança na fidelidade, na integridade. O que é integridade? Pureza, ou seja, integridade é sem mistura, íntegro, reto. E essa retidão vai causar alguns aborrecimentos nessa estrada da vida. Nós louvamos agora há pouco, Paulinho, né? Eu não quero ouro, nem, né? Nem prata. Não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presente. Que eu perca amigos, que eu perca dinheiro, perca amigos, mas não quero perder. Gente? O que você não deve perder é a presença de Deus. Porque às vezes você é mal compreendido aqui hoje, você dentro da sua própria casa, às vezes a sua família, às vezes no seu trabalho você é mal compreendido, mas você permanece firme na presença de Deus. E lá na frente você vai entender o porquê. Porque a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Graças a Deus. Olha que maravilha de palavra, gente. Veja bem. E quando você, então, está nessa aliança, a misericórdia dele vem prometida sob o juramento de teus pais. Ele jurou, né? Ele amarás e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará quem, gente? Os teus filhos. Eu quero que você, gente, entenda uma coisa. Tanto a mãe quanto o pai. Quando você tem uma aliança com Deus, quando você tem um compromisso com Deus, quando a misericórdia do Altíssimo está sobre a sua vida, o seu filho, a sua filha também está sobre a misericórdia por causa da sua oração. Glória a Deus. Por quê, gente? Muitos sofrem por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra, de Jesus, da salvação. Muitos acham que conhece a Deus, porém somente conhece a Deus aquele que faz a vontade de Deus, que obedece a Deus, que não quebra aliança com Deus. Quem pode compreender, gente? Então, se seu filho ele não conhece a palavra de Deus, ele não sabe. Se seu marido ou sua esposa, um de vocês da sua casa, não sabe e não foi chamado ainda, ele é abençoado, porque é promessa de Deus para aquele que não quebra aliança, abençoar os filhos também. Graças a Deus. Se você andar na aliança com Ele, então tudo vai acontecer a seu favor. Amados, quando o pai ou a mãe não tem cabeça, sofre o filho, a família. Quem sabe disso? Quando acusaram Daniel, quando inventaram uma mentira na vida de Daniel, então a lei era que todo aquele que não adorasse a imagem lá, ou seja, estivesse orando a outro Deus, ou seja, que eles acreditavam que era aquele, seria jogado aonde? Na cova dos leões. O que é cova dos leões? Pena de morte, gente. Pena de morte. Vai entendendo para você ver como é importante você guardar a aliança com Deus. Como é importante você saber que você servindo a Deus, você obedecendo a Deus,
Pode inventar o que for da sua vida, pode acontecer o que acontecer, Ele está contigo. Diga graças a Deus. Esse homem foi condenado à pena de morte. Quem era? Daniel. Ele foi condenado a quê? A pena de morte. E se você ler em Daniel, do capítulo 6 em diante, vai dizer que ele foi jogado realmente na cova dos leões. Passou a noite lá. E a pena de morte, ou seja, ele era para ser o quê? Morto. A aliança desse homem com Deus, o amor que ele tinha com Deus, a misericórdia de Deus alcançou ele, e ele foi levado à pena de morte dentro da cova dos leões. Mas Deus enxergou o quê? A aliança dele. Deus olhou e viu a aliança, o amor, a fidelidade, a integridade de Daniel, o compromisso de orar, e dobrava os joelhos, e orava de manhã, à tarde e à noite, chova ou faça sol, vem inimigo, vem o que for. Se você estiver em comunhão com Deus, tudo vai cair por terra, e a você não vai chegar mal nenhum, graças a Deus, nenhum mal. E o que eu quero que você entenda é uma coisa, aí lá dentro da cova dos leões, ele passou a noite toda. Eu não sei, nem você sabe o que aconteceu, mas de uma coisa a palavra de Deus nos mostra, que Deus fechou a boca dos leões, e nenhum mal foi feito a Daniel, porque ele tinha o quê? Uma aliança, um compromisso. Ele era íntegro, não tinha mistura disso, daquilo, não, serve a Deus hoje, amanhã, não, ele era fiel, e acabou. O que eu quero que você entenda, falando sobre filhos, que quando o pai ou a mãe rompe a aliança com Deus, ou seja, às vezes nem tem aliança com Deus, os filhos sofrem. Bispo, só você ler lá onde eu falei em Daniel 6, que quando Deus fez fechar-se a boca, ou seja, Deus deu livramento de morte a ele, livrou ele do que? Da morte na boca dos leões, e trouxe então ele para fora, ou seja, o rei falou: Daniel, filho do Deus vivo, será que o Deus a quem serve te livrou da boca dos leões, te livrou da morte? Ele falou: eis-me aqui, meu Deus, meu Senhor, meu rei, viva para sempre, está escrito. Ele saudou o rei, e o rei se alegrou, porque sabia que tinha sido cometido um engano, cometido uma transgressão, uma perseguição. Armaram então uma armadilha, ou seja, para destruir a vida daquele homem, mas por ele ter uma aliança, por ele ser fiel, a misericórdia de Deus fechou a boca dos leões. Graças a Deus. E o que aconteceu? Ele saiu, abraçou o rei ficou feliz, porque ele era de grande valia no governo, ele ajudava o governo do rei, e o rei deu a ordem. Isso que eu quero que você entenda: pegue todos que acusaram, todos os acusadores de Daniel, e jogue-nos na cova dos leões. E que mais? Alguém sabe? Alguém já leu essa palavra? O que mais, gente? O que o rei mandou fazer? O que o rei mandou fazer? Só os homens? Não. Ele fala assim, joguem homens, mulheres e filhos. Você pode entender isso ou não? Assim como a misericórdia de Deus, se você estiver com Deus, está contigo, amém? Assim também aqueles que querem o mal, ou seja, não andam nos preceitos do Senhor, andam cometendo coisas que desagradam, abomináveis aos olhos de Deus, também os filhos sofrem. Nós escutamos hoje aqui e vimos o testemunho da dona Geni.
O que ela falou? Ela orou, ela vem aqui buscar, e o filho teve um livramento do quê? De morte. Até esses dias nós vimos uma árvore cair numa mulher, morreu dentro do carro. Não sei se vocês viram. Foi? E agora nós vemos o que? O livramento. De quem? Do filho dela. Porque certamente Deus olhou para ela e viu a aliança, o compromisso dela estar orando por ela e pelos seus filhos. Você pode entender isso? Que você, depende de você também. E por isso eu sempre digo, antes de você ir embora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Para que você esteja protegido, você e os teus filhos. E é pela misericórdia dele que nós não somos o quê? Consumidos. Você pode entender isso? Amados, eu quero dizer a vocês que a fidelidade, a integridade de um pai é tão importante que em 1 Reis, no versículo 3, diz sobre a prosperidade de quem? Do rei, filho de quem? De Davi, o Salomão. Ali vai falar sobre a sabedoria. No 1 Reis, né? Não precisa nem abrir agora, depois você lê em casa, só estou citando. 1 Reis do versículo 3, se eu não estou enganado. Ele fala assim, ó. Deus fala assim: olha, o Salomão, em sonho, Deus apareceu a ele. Olha que maravilha, gente. E falou: Salomão, pedes o que quiseres que eu vou te dar, te darei agora. Eita, Deus poderoso. Olha que maravilha, gente. Deus chega para você e fala: Pedro, pede o que você quiser. Sabe? Maria, Ruth, pede o que você quiser que eu vou te dar agora. Eita, Deus maravilhoso. Já pensou? E ele citou o que, gente? Ele citou o que? Ele citou a sabedoria. E citou o pai dele. Falou assim: assim como Davi, o meu pai, foi íntegro, integridade, ou seja, foi fiel, fidelidade perante a ti, assim também que eu seja, e o Senhor me conceda sabedoria. Quem se lembra da palavra de domingo? A sabedoria nos traz o quê? Prosperidade. Você está vendo como está ligado tudo? A aliança é o obedecer ao Pai, obedecer a Deus, para que a aliança seja fidelizada e a misericórdia do Altíssimo nos alcance a nós e também os nossos filhos. Olha que o Davi já tinha morrido, mas o filho, na oração, falando com Deus, ele falou assim: como meu pai foi íntegro, fiel, reto perante a ti, ou seja, amou o Senhor, buscou o Senhor, fez a tua vontade, alcançou misericórdia, assim que o Senhor me alcance também, me dê sabedoria. E ele foi abençoado, e citando o quê? O Pai. Por isso, meu querido, guarda a palavra do Senhor, guarda a palavra da obediência, não é? Guarda a palavra, obedeça, cumpra, para que tudo te vá bem. Em Deuteronômio 28 fala que se você guardar todos os mandamentos, obedecer a Deus, você não precisa nem correr atrás de bênção, ela vai atrás de você. Epa, espera eu que estou indo. Eita, Deus poderoso. Eu não correrei atrás de bênção. Tem até um louvor que fala assim, né? Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me acompanhar. Colocar a planta dos meus pés, que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito,
bendito serei. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Quem pode entender, gente? A aliança, o compromisso. Nós estamos falando de vida eterna, amados. O que você passa aqui, às vezes é a mesma coisa que o Daniel estava passando dentro da cova dos leões, ou seja, perseguições, momentos difíceis. Mas a última palavra, como eu disse no domingo, vem de quem? Do Senhor. E os leões famintos fizeram algum mal a ele? Não. Mas os acusadores dele foi jogado na cova dos leões, ou seja, sentenciado, todos eles, a pena de morte. Só eles? Não. Mulher, criança, filhos. Ninguém entende, mas é Deus. É muito fácil, muitas pessoas falam, Deus é amor, só que não completa a frase, Deus é justiça, gente. E tudo que o homem plantar vai ceifar. E Deus fala que Jesus, ele olha para o humilde de coração, aquele que reconhece a exortação de Deus, aquele que conhece que obedecer a Deus, ter fidelidade com Deus, faz nos entrar no reino dos céus e abençoar nossa casa, nossa família, os nossos filhos. Graças a Deus, gente. Então, enquanto você tiver fôlego de vida, busque a Deus. Enquanto você tiver fôlego de vida, adore a Deus, mantenha aliança com Deus, mantenha comunhão com Deus. Amém, gente? Ninguém sabe o dia de amanhã, sabe? Amanhã que dia é? Só isso nós sabemos, que amanhã é segunda. E aí? Olha que eu vou fazer tal coisa, que eu vou fazer, porque eu vou arrebentar, eu vou fazer isso, eu vou não sei aonde. Se assim Deus quiser e permitir, iremos fazer isso ou aquilo. Amém, gente? Nunca se esqueça que Deus é maior. Ele é amor e justiça. E Ele faz o que? Uma aliança, um compromisso. Tanto o amor que Ele tem por nós, que deu o seu Filho único, que morreu na cruz do Calvário. Graças a Deus, gente. Havia vários tipos de oferta ao pecado, oferta à culpa, oferta a isso ou aquilo outro. Ou seja, tinha muitas ofertas. Conforme era a oferta, eram os seus animais, então, queimados no altar de sacrifício. Então, quanto mais a pessoa tinha 3 filhos, ia lá e ofertava a Deus. Mas esse sacrifício era em vão. E o sacrifício que nos traz a paz, que nos traz a vida eterna, foi o sacrifício do Cordeiro sem mácula. Cordeiro que nunca errou, nunca pecou, mas foi crucificado por nós, por mim e por você. Graças a Deus. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Vamos aplaudir bem forte. Ao terceiro dia ressuscitou o nosso Rei, nosso Libertador, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele te amará e te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, na terra que sob juramento aos teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, será mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril.
que significa isso, gente? Significa que Deus é que faz todas as coisas no seu casamento, na sua vida. E antigamente, amados, nessa época aqui, era vergonhoso a mulher que não tinha filhos, a mulher que não podia dar luz, que não podia frutificar a sua casa. Era uma vergonha. E todas as mulheres, naquela época não tinha máquina de lavar, né? Não tinha água encanada, então todas tinham um lugar lá que ia lavar roupa, né? Que era um lugar para se lavar roupa. Quando não era no rio, era nesse chafariz, onde muitas pessoas lavavam a roupa ali. Muitas iam lá. E quando essas mulheres que não tinham filhos se juntavam com as outras, ficavam, ai, ela não consegue nem, né? Você está entendendo? É uma vergonha, um opróbrio. Era uma vergonha muito grande. Até hoje, muitas são as pessoas que chegam até nós e pedem: bispo, faz uma oração, porque eu há 4 anos, 5 anos não consigo ter filhos. E Deus então abre o ventre e ela dá luz ao seu filhinho, sua filhinha. Graças a Deus. E olha o que ele está prometendo aqui. Por que havia mulheres assim, gente? Porque Deus é mau? Não, pela falta da obediência. Ele está prometendo: se você obedecer, você vai ter filhos. Amém? A palavra é tão simples, né, meus amados? Aqui, o Senhor. Aqui, mulheres terras. Nem entre os teus animais. Por que fala tanto de animais, gente? Porque antigamente era isso que eles faziam: agropecuária, agricultura, somente isso. Não tinha quase mais nada, né? Vamos lá. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Amados, a Bíblia é tão maravilhosa que é o livro atual. Olha só o que diz aqui, ó. De todo o que? Enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. Está tendo doença estranha? Hã? Tá ou não tá? É tudo quanto é tipo de doença, de vírus estranha, tudo quanto é coisa ruim tem acontecido. Você pode ser acometido? Pode. Assim como Daniel foi lá para dentro da caverna, lá dos leões, da cova. Porém, você vai ser o quê? Tocado pela mão de Deus. Você vai ser curado, você vai ser liberto. É a palavra de Deus. E o egípcio, quando tinha essas doenças, fazia o quê? Morria. Morria mesmo, morria um monte, mas de monte. Essa é a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Do justo e do iníquo, ou seja, daquele que pratica iniquidade. Vamos lá. Malignas do Egito, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirá todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirá seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Ou seja, antigamente esses povos egípcios, eles criavam deuses e queriam obrigar o povo de Deus a dobrar os joelhos, a adorar esses deuses. Então Deus está falando aqui também, nessa parte, iria o quê? Livrá-los. O que significa isso? Bispo, pode vir o que for, gente. Mas bispo, mas vai colocar chip na gente? Vai acontecer isso? Não, Deus é contigo. Cada um tem o que? A sua fé. Cada um confia em Deus. Amém, gente? Graças a Deus.